Sejam bem-vindos ao terceiro capítulo dessa série Nossos Ritos. Hoje nós vamos ver sobre o terceiro rito que é realizado dentro de um templo e é realizado ao longo da nossa história, ao longo da nossa vida. Esse ritual é chamado Ritual da Distribuição. Também é conhecido ou traduzido como Ritual Noturno de Auxílio às Almas. E nós temos várias qualidades de alma. Esse ritual ele é baseado como os outros dois que a gente viu nos capítulos anteriores, ele é de acordo com o movimento do Sol. Então, nesse momento, é o momento do pôr do Sol. O momento em que o Sol está indo embora e que nós encontramos três características importantes dentro do pôr do Sol. O primeiro é que, quando você olha o céu, você está vendo várias matizes, várias cores acontecendo. Geralmente predomina a cor dourada no início, migrando para a cor violeta. Mas entre o dourado e o violeta existem matizes fantásticas, extraordinárias, dignas de você sentar e começar a meditar, começar a contemplar. Para algumas pessoas é um momento de oração. É o momento de uma prece, de um mantra, é o momento de uma comunhão com o sagrado, ou quando a pessoa tem a sensação de que existe algo maior que ela. Por isso, as matizes do céu representam um momento em que o Yang, que representa o Sol, e o Yin, que representa a Lua, começam a dar lugar um ao outro, onde o Sol está indo embora e você consegue enxergar também o momento da Lua. É quando ela já chega ainda com a luz. Então, as matizes no céu que você encontra. O segundo é que o ritmo natural começa a mudar. E você percebe isso não apenas no seu corpo, no seu metabolismo. Você também percebe isso dentro dos animais, onde os pássaros começam a cantar, onde os animais começam a se recolher. Alguns vão comer, outros pedem até para passear, outros vão caçar. Existe um momento de transição. O ritmo natural começa a mudar. E esse é a segunda qualidade, porque essa é uma energia que você pode perceber no seu corpo. O seu metabolismo muda, a sua energia muda, o seu ritmo começa a mudar. Não apenas pelo cansaço do dia, mas também pelo vigor que você começa a adquirir depois desse trabalho, depois desse cansaço, o vigor que começa a nascer, que vem de uma tranquilidade. Isso representa o momento do dia que nós chamamos no taoísmo de declínio. Existe o momento do auge, existe o momento do declínio. E o declínio é o momento em que a energia desaparece, em que o lado luminoso, o lado Yang, começa a desaparecer. Esse momento ele tem duas coisas. A economia do movimento, onde você começa a otimizar o seu movimento, onde você se torna mais econômico nas suas atividades, onde você não prolonga nenhuma ação. É o momento em que você começa a economizar a sua energia através dos movimentos. Então, economia de movimento, economia de energia. E o terceiro, conforme a luminosidade vai desaparecendo, a sua capacidade de enxergar mais longe começa também a diminuir. Então, é o momento em que a gente diz que a nossa visão, a nossa percepção começa a encurtar. Isso representa duas características filosóficas. A primeira é que durante o momento do final do dia, no momento em que a sua visão se torna mais curta, fantástico, você pode contar ou com a sua experiência de tudo que você viveu, de tudo que você passou, de todas as histórias que aconteceram com você, de toda a energia e emoção retida, guardada, que faz com que você possa, através da sua experiência, seguir adiante, mesmo no escuro, mesmo sem enxergar lá na frente. Porém, nem todo mundo tem essa experiência, nem todo mundo teve tempo de vida suficiente para construir uma história, para construir o seu conhecimento e também a sua experiência. Então, é o momento em que, quando a sua visão fica mais curta, é o momento em que você precisa da luz de outra pessoa. A luz da outra pessoa é a experiência dela. Então, nós temos dois momentos. O momento em que contamos com a nossa experiência, com a nossa luminosidade para seguir em frente, ou o momento em que buscamos a luz do outro, onde buscamos o calor do outro para que essa energia possa suprir a nossa dificuldade de caminhar dentro daquilo que não é claro, dentro daquilo que não é lúcido, dentro daquilo que não está consciente. Porque conforme o progresso, quando o dia vai
desaparecendo e a noite vai tomando conta, a sua luminosidade diminui, a sua visão também diminui. Ou você conta com você, ou você conta com o grupo. Então, essas são as 3 qualidades que nós encontramos no momento em que o Sol se põe. Ou ele fica no céu dourado, migrando para a cor violeta, ou é um momento do declínio e da economia de movimento, da energia, ou no momento em que a sua visão começa a não ter a grande percepção e começa a enxergar apenas com aquilo que você tem de experiência ou da experiência do outro. Quando a gente vê isso, a gente pega esse conceito e traz para a gente. E no momento, aí vem um conselho, aonde você estiver, todos os dias você tem essa oportunidade de, na hora do pôr do sol, retirar um momento para você. Um momento em que você vai sentar e vai contemplar todas as cores, todas as matizes do céu. Ah, mas, Hamilton, na minha cidade, ou pelo menos hoje, o céu está cinzento, está tudo nublado. Tudo bem, no outro dia. Em algum momento você vai contemplar. E até mesmo as cores cinzentas do céu também migram, também mudam de cinzento para chumbo, para claro, para prateado. E isso representa a energia que vem do céu, que é o que você deveria buscar todos os dias. É o momento em que você traz a sua alma de volta para você, que traz o espírito de volta para casa e faz com que você possa, contando com a sua experiência, caminhar no momento em que você não tem uma visão tão longa. É o momento de você refletir, de você entender o que você aprendeu, o que você amadureceu ao longo da história, ou pelo menos hoje. E é com base nisso, no movimento do Sol, que nasce então o terceiro rito. O rito que é chamado Ritual da Distribuição, que é o terceiro ritual da gente, ou também traduzido como o ritual noturno de auxílio às almas. Mas quais são as almas? Quando a gente pensa ritual das almas, a gente pensa geralmente nas pessoas que já partiram. Alma, todos nós temos. Então nós temos almas que estão no corpo e almas que estão fora do corpo. Algumas têm ainda um corpo temporário e outras já não têm mais. Mas elas estão migrando e caminhando. O que elas têm em comum? Por isso o ritual da distribuição, o ritual de auxílio às almas, ele pode ser feito para as pessoas que estão vivas ou as que já partiram. Então, qual a diferença de um para o outro? E você pode pensar, puxa, mas Hamilton, o taoísmo é estranho. O mesmo ritual serve para as pessoas vivas e também para aqueles que já morreram? Sim, porque não importa se você está aqui, se você já foi, se você está rezando para alguém que já partiu, o importante é que a gente está rezando para a alma, a essência, aquilo que anima o corpo. E aquilo que anima o corpo se expressa pelo seu timbre de voz, se expressa pelo seu comportamento, se expressa pela sua caligrafia, se expressa pela forma como você deixa as coisas por onde você passa, o seu rastro, as suas obras, a sua história. É justamente isso que a gente reverencia, que a gente reconhece. E não importa se ela está dentro de um corpo ou fora de um corpo. Aquela alma precisa ter esse reconhecimento para que ela possa caminhar. Por isso nós encontramos vários tipos de alma. Por exemplo, nós temos uma alma solitária. A alma solitária é a alma que acredita que não tem mais ninguém, que não tem mais nada. A alma solitária é aquela que parece que se aposentou dentro da vida, não importa a idade que ela tenha. A alma solitária não acredita no sonho. A alma solitária acredita que ela está passando por dificuldades, tem que superar essas dificuldades, um dia, quem sabe, vai embora. Existe a alma solitária, existe aquela alma que é uma alma atormentada pelas coisas que apareceram, porque ela despertou para um sonho e falou, nossa, a vida não é só pagar conta com uma alma solitária, a vida é também um sonho. Como eu posso viver esse sonho? Então, essa alma, ela fica atormentada. Primeiro, por tudo aquilo que ela construiu que prendeu ela. E segundo, porque o sonho dela ainda não está sendo realizado e ela deseja a todo momento realizá-lo. Por isso, essa alma também é reconhecida como uma alma esfomeada, sedenta por alguma coisa. Ela deseja o conhecimento para mudar a qualidade. Ela deseja entender melhor o que fazer, como fazer, para que ela possa seguir em frente. Você também vai encontrar uma alma sonhadora. A alma sonhadora é aquela que percebeu
que não é uma alma solitária, passou até por um momento de atormentada, esfomeada, sedenta, e hoje em dia ela vive o sonho dela, ela realiza as coisas que ela deseja, e ela desejou caminhar numa direção, ela vai. E o mundo pode mostrar algumas coisas, algumas dificuldades, ainda assim ela consegue caminhar. Então é interessante que você seja uma alma sonhadora e que você viva o sonho que você gosta, o sonho que você ama, o sonho que fica dentro do seu coração. Porque se você não for uma alma sonhadora, provavelmente é uma alma atormentada ou uma alma solitária. E como os textos falam, os textos taoístas, é muito ruim ser uma alma solitária. Então, porque ela não percebe o caminho. Ela não percebe, ela não sente o caminho do espírito. O caminho, a luminosidade do espírito, a luminosidade da alma. Então, que essa pessoa, a gente reza para que ela possa despertar pelo menos um sonho. Para que ela sinta um sonho. Seja num sonho dormindo ou no insight, numa necessidade onde o coração dela desperta. É um momento em que, para você sonhar, você tem que despertar. Então, é assim que a gente reza para ela, para que ela possa acordar, despertar e aí sim começar a sonhar de verdade. E assim, mesmo que ela se torne uma alma atormentada, uma alma esfomeada, ainda assim, ela já sabe para onde ir. Ela talvez não saiba como, mas ela sabe para onde ir. Por isso, dentro desse ritual, e é um ritual que nós fazemos todos os dias sem perceber, assim como todos os sacerdotes podem fazer dentro de um templo, com toda uma estrutura de altar, de flores, de mantras, de canções, você pode fazer isso todos os dias, porque na hora de reverenciar aquelas almas que ainda estão num corpo, como a nossa, essas almas elas têm três necessidades. A necessidade da realização do espírito, onde ela deseja encontrar para ela a verdade, a percepção da sua utilidade. Eu sou útil aonde? Eu sou útil para quem? Essa é a questão principal para que qualquer alma possa se encontrar. E provavelmente, quando ela encontrar a resposta dessas perguntas, ela vai saber exatamente quem ela é e aonde ela deve estar. Quem ela é e com quem ela deve estar. Mais que isso, quem ela é e o que ela precisa fazer. Então, é o despertar do espírito, a luminosidade do espírito. A segunda coisa que a gente muitas vezes reza é para a energia. E a energia da vida, a energia do corpo, para que a sua alma dentro do seu corpo possa produzir muita energia para que você possa se expressar através da sua força da voz, a força dos seus braços, das suas pernas, do seu coração, da força que você emite ou emana aonde você estiver. De quando você passar, alguém fazer um comentário, fulano é forte, fulano tem força, se falou que vai fazer, vai fazer. Então essa é a energia fantástica que acontece, que nós chamamos de Qi, de energia. Então você tem o despertar do espírito, o despertar da energia e também procuramos o despertar da nossa essência. E a essência representa a nossa saúde, a saúde do nosso corpo. Não importa apenas o que você alimenta ou como você se alimenta, o mais importante é como você digere. E os alimentos não vêm só pela boca. Os alimentos que você ouve, que você vê, que você sente, que você traz para dentro através de todos os seus sentidos e chega a uma conclusão. E essa conclusão pode ser uma indigestão mental, uma prisão de mente, ou ao contrário, ela pode reciclar os seus valores, reciclar as suas virtudes, despertar e construir uma nova identidade. Isso depende exclusivamente da energia que você tem no corpo, que nós chamamos de essência. Então são três: o espírito, a energia e a essência, que quando somados, trabalham o mais importante para o ser humano, é o seu tempo de vida. Então, quando rezamos para alguém vivo, rezamos para que essa pessoa possa desfrutar da vida. E dentro do taoísmo, como eu acabei de explicar, nós reverenciamos a vida através da liberdade do espírito. O quanto que você liberta o seu espírito. O quanto que você traz para você de energia, ou aquilo que você emana
como a sua história. Tudo isso acontecendo num único tempo, da sua primeira respiração até a sua última. Esse tempo fantástico, extraordinário, limitado, faz com que você entenda o valor da vida. Por isso, o mais importante para o ser humano é a sua vida. Dentro da vida é o caminho que você segue. E dentro desse caminho é a liberdade que você tem para a sua realização. Então, essa é a forma que você tem de entender o que eu estou fazendo com a minha vida. Eu estou alimentando minha energia, meu espírito, minha essência. Eu estou desfrutando do meu tempo de vida. Aonde eu estou falhando em um desses 4? Assim você trabalha o seu rito interno. Não apenas um rito de um templo, de um altar, mas o rito que você faz para você mesmo. Da mesma maneira, você faz isso para quem não tem corpo, para quem já saiu, para quem já foi. Que pode ser um dos nossos ancestrais, ou toda a nossa ancestralidade, todos os nossos antepassados, assim como pessoas que você conhece e que valoriza e reverencia essas pessoas. Aqueles que não têm o corpo, a gente pensa na história. O que essa pessoa fez? Como ela construiu o caminho dela? O que ela fez ao longo da história? O que ela fez com o tempo de vida? Para algumas pessoas podemos ver, puxa, essa pessoa desperdiçou muito tempo. Para outras não, para outras você fala, nossa, como essa pessoa produziu, como ela foi intensa, profunda dentro do viver. Então a gente entende a força dessa pessoa, a força dessa alma. O que essa alma fez enquanto ainda estava aqui? Segunda coisa para você refletir, que é quando a gente constrói o nosso ritual ou a nossa reverência, independente daquilo que aquela alma fez, como essa alma realizou, como ela fez. Foi com força? Foi com suavidade? Foi com pressa? Foi com ansiedade? Foi com um tempo muito curto? Foi com prazo? Ou foi com o seu talento? Ou foi com a sua dedicação, a sua seriedade, a sua sinceridade, a sua retidão? Foi através da sua bondade? Como que essa alma interagiu, não só para você, mas com todo o caminho que ela seguiu, por onde ela passou, o que ela deixou e como ela deixou as pessoas. Da mesma forma, fazendo isso, você vai entender o porquê que essa pessoa fez o que fez. Por que moveu essa alma a seguir aquele caminho, a agir daquela maneira? Talvez porque naquela época, na época dessa pessoa, dessa alma, quando ela ainda estava aqui, os recursos eram limitados, o conhecimento era limitado, a informação também. Então ela fez o melhor possível, dentro do possível daquela época. Talvez se ela estivesse por aqui hoje, genial, ela estaria fazendo talvez a mesma coisa, mas de uma forma completamente diferente, extraordinária. Mas o tempo dela, lembra do tempo? O tempo do nosso corpo? Pois é, o dessa alma já passou. O tempo dela, que já passou, fez com que ela tivesse um objetivo. O que ela fez, como ela fez, por que ela fez. E o mais importante é que isso tudo ela deixou por onde ela passava. E você pode reconhecer em cada ancestral, em cada antepassado seu, o que cada um fez dentro da sua história, o que uma alma que passou pela sua história, o que ela fez para você. Como que ela deixou você? Deixou melhor? Deixou mais bem preparado, capacitado? Deixou mais limitado, traumatizado? Como que ela fez isso para você? Terceiro, por que ela fez isso? E por último, dentro dessa caminhada, dessa mesma alma, quem essa alma se tornou no final da vida dela? E aí não importa como ela entrou na vida, mas como ela saiu. Como que foi a forja dela, como foi a construção dela, forjando todos os dias até o último dia. Quem ela se tornou ao longo da história? Foi uma pessoa favorável? Foi uma pessoa mediana? Foi uma pessoa desfavorável? O que ela fez? Por isso, para as pessoas que ainda estão vivas, o nosso ritual é para a administração do tempo, enquanto que o mesmo ritual, com as mesmas mantras, canções, orações e pedidos, para alguém que não tem corpo, ou que acabou de deixar o corpo, é para reverenciar a história.
a história dela, o que ela fez, como ela fez, por que ela fez, quem ela foi, quem ela se tornou. A história dela. Porque agora ela passa a ser uma história. Talvez uma lembrança, talvez uma fotografia. Algo que você vai passar, talvez uma experiência adquirida por você com aquela alma. Então, o tempo e a história. Esses dois que compõem a nossa realidade. E por isso, o nosso ritual, o ritual da distribuição, ele é construído de uma forma em que você vai reverenciando etapa por etapa. E você pode, então, pensar, por onde eu passo? O que eu faço? Por onde eu passo? Como eu me comporto? Como eu faço aquilo que eu preciso fazer? Por onde eu passo? O que eu faço e por que eu faço isso? Porque é da minha essência? É da minha natureza? É do meu dom? É do meu talento? É da minha missão? É da minha obrigação? Por que eu faço aquilo que eu faço? E por último é você refletir quem eu estou me tornando? Quem eu estou me tornando para mim? Quem eu estou me tornando para cada pessoa que convive comigo? Porque talvez algumas pessoas tenham opiniões diferentes sobre você. Então, quem eu estou me tornando para cada pessoa? Qual é a história que eu estou construindo para mim com o tempo que eu tenho? Por isso, o ritual da distribuição ele é feito gradualmente. São vários mantras, várias invocações. Só como informação para complementar, é um dos rituais mais longos dentro do taoísmo. Quando ele é feito completo, ele dura entre 2 horas, 2 horas e meia, podendo estender. Então, o ritual da distribuição mais curto dura 1 hora, é o que nós chamamos do ritual simplificado. Geralmente é para os vivos, ou para aqueles que acabaram de sair do corpo. Mas se for 7º dia, mês, ou a cada ano que passa, ele é bem longo. Por isso, eu não vou falar sobre todos os mantras e canções. Eu selecionei 3. 3 partes importantes dentro desse ritual que você pode aplicar para você. Primeiro, você vai refletir como aplicar. Segundo, você vai colocar em prática. A primeira canção é chamado Versos do Sino da Terra. Sino é aquilo que desperta quando você toca um sino para finalizar uma meditação. Quando você toca um sino para iniciar um ritual. Mas o sino da terra é quando a terra chama você. Então os versos do sino da terra é o momento em que o seu corpo que vive na terra, já que nós temos uma parte que é o céu, que é a nossa alma, e o nosso corpo, que vive na terra. Então o nosso corpo se alimenta da terra, se machuca com a terra e é finalizado dentro da terra, enquanto que o nosso espírito, ou nossa alma, é aquela que se comunica com o céu, com o sagrado, com algo superior. O verso do sino da terra é aquele que, quando cantado ou invocado dentro de uma cerimônia, de um ritual, para alguém que já partiu, a gente está pedindo 3 coisas. Para que a força do céu possa abençoar aquela alma que acabou de sair. Aquela alma que está entrando numa nova fase da vida dela, porque toda aquela experiência que ela teve, décadas dentro desse corpo, acabou. E é um momento de transição daquela alma, então fantástico, vamos abençoá-la. Essa é a primeira coisa. A segunda é quando você pede um encaminhamento. O encaminhamento da história dela, que com o tempo que ela viveu, a história que ela construiu, que essa história possa encaminhá-la, tenha forjado um talento, e esse talento vai servir em algum lugar, em algum tempo. Então, que ela vá naquela direção, que ela seja encaminhada pela sua essência, e não pelos seus traumas. Então, que seja abençoada, que seja encaminhada, e que ela se torne livre. A libertação. A libertação das amarras mentais, das amarras emocionais, das amarras físicas ou das coisas que ficaram pendentes. Porque ninguém completa tudo até o último dia da vida. Sempre tem alguma coisa para terminar. Então, abençoe, encaminhe e liberte aquela alma que acabou de ir embora. Da mesma maneira, para aquelas almas que ainda estão no corpo, como a nossa, para que esse mesmo verso do sino da terra, que a bênção seja para a gente
uma força de paz. Ao invés de abençoar, abençoe com paz, com tranquilidade, paz no coração, paz no espírito, paz na sua alma, para que você possa sentir tudo aquilo que você é de verdade. Não o que disseram, não o que está sendo forçado para você, mas aquilo que vem de dentro, não de fora, de dentro. Que independente dos recursos de fora, você faz. Assim como um rato, ele cava a parede para construir a própria casa, ele usa os dentes e usa as unhas. São recursos internos. Assim como a aranha produz a teia de dentro dela. Então que você utilize os recursos que você tem, seja aquilo que vem pela sua boca, no exemplo do rato, aquilo que vem pela sua boca, aquilo que vem pela sua mão, mas que isso venha de dentro, como da aranha, que venha de dentro, que seja produzido por você. É você refletir, então, quando eu estou em paz, o que eu produzo? Quando eu estou em paz, o que eu faço e compartilho com as pessoas? Quando eu estou em paz, como eu fico, como eu produzo a mim mesmo? Seja no momento de meditação, onde você reconstrói a sua energia, a sua alma, através da sua tranquilidade, seja através de uma oração, de um mantra, onde através da repetição daquele mantra, todo mundo conhece uma repetição de mantra, que aquela cadência, aquela energia, aquela invocação produza essa tranquilidade dentro da alma. Isso é produzir, como a teia de aranha é produzida por dentro, você consegue expressar isso e produzir como uma usina que você produz uma única energia. Essa energia que ela seja forjada pela paz. Da mesma maneira, você ao abençoar, você busca paz. Dentro daqueles que não têm corpo, a gente encaminha, e para aqueles que têm, que permanecem ainda no corpo, a gente pede a proteção para que não exista desastres, para que os desastres não aconteçam na sua caminhada, para que aconteça apenas aquilo que precisa acontecer, nada mais, para que a percepção daquilo que está acontecendo seja o suficiente para você. Existe um filósofo taoísta, o segundo maior pensador do taoísmo, Chuang Tse. Ele tinha uma frase que ele dizia: eu já passei por muitas coisas nessa vida, muitas, e algumas delas até aconteceram. Isso significa, dentro dele, existiu muitas coisas, e algumas delas vieram de fora, mas a maioria veio de dentro. Isso é a percepção dos desastres. Às vezes o desastre pode ser maior dentro do que fora. Por isso, a bênção se torna paz, o encaminhamento se torna a proteção através da sua percepção. E a libertação, quando a gente reza para uma alma que se foi, para que ela se torne livre, para uma alma que ainda está dentro do corpo, a gente reza para que ela tenha o seu merecimento, o merecimento compatível às suas ações, para que ela possa receber tudo aquilo que ela merece, de acordo com o progresso, de acordo com a ação da alma, a luz da alma possa iluminar e executar, e que a consequência venha, os resultados apareçam na medida certa. Isso é o que nós chamamos de merecimento. Essa é a primeira canção, versos do Sino da Terra. Depois, então, partimos para uma segunda. Existem várias, mas hoje eu vou falar apenas de 3. E a segunda é o momento do seu pedido, é o momento em que os sacerdotes, dentro de um ritual, eles se ajoelham e pegam uma folha de papel que está escrito ali todos os pedidos, é chamado a intenção do coração. E a intenção do coração geralmente vem com um poema, que é um desejo. É um desejo que todo sacerdote busca ou tem como intenção para aqueles que estão recebendo o ritual. E a frase começa que o sopro é a sua energia, o sopro da vida, o sopro da energia, que o sopro aponte o caminho do seu espírito. Isso você pode falar para os vivos e para os mortos. Que o sopro aponte o caminho do seu espírito. Que o caminho do seu espírito gere a sua própria luminosidade. Que a luz da sua alma siga o sopro da vida. E que você possa encontrar
todo o seu merecimento espiritual dentro da sua vida. Então, essa é a frase. Se você pegar e analisar essa linda frase profunda, que poderia fazer uma aula só sobre essa frase, se quiser a gente coloca aqui nos comentários, a gente faz uma aula exclusiva sobre essa frase. Ele fala que o sopro representa a energia que existe na alma, e que a energia que existe na alma aponte o caminho, a direção do próprio espírito, seja para os vivos ou para os mortos. E que esse caminho que você segue, que o seu espírito segue, gere a sua luminosidade, que você possa iluminar. Lembre-se que o ego, ele gosta de brilhar, mas a alma, ela ilumina. Então, que o seu espírito possa gerar a própria luminosidade, o caminho que o seu espírito segue. E que essa luz da alma possa conduzi-lo ou conduzi-la para o sopro da vida, para que você tenha mais tempo de vida, para que você possa desfrutar da vida, ou a energia da vida, para que a pessoa não fique pendulando para onde seguir, para que ela sinta, que ela perceba e principalmente que ela seja atraída pelo caminho que ela tem que seguir. E por último, que a própria vida, o próprio viver, esse caminho natural, que possa encontrar dentro da sua vida, que você possa encontrar o seu merecimento espiritual, que é compatível com as suas atitudes, com as suas ações. Esse é o pedido principal. Esse é apenas uma parte de um grande poema que é lido. Então, se vocês quiserem, a gente pode fazer uma aula só sobre isso. Estou pensando aqui, acho que eu vou produzir sim. Mas coloca aqui só para ver nos comentários, só para eu saber se vale a pena ou não. Se vocês têm essa vontade de saber ou se é só minha. Então, por via das dúvidas, coloca nos comentários. Essa é a segunda. E a terceira e última canção, ou invocação, é um momento em que nós chamamos de a pacificação da alma. E pode ser a sua, pode ser de um parente que partiu, pode ser de um parente que está por aqui ainda, que ainda não partiu, ou que já está sendo encaminhado. Como é a pacificação da alma? Nós vimos que para uma alma, ou a gente abençoa, ou a gente busca paz. Mas como é que a gente pacifica a alma? Então são 3 etapas de pacificação da alma para que você possa perceber isso para você. O primeiro são 2 qualidades. Que a sua alma seja límpida e transparente. E o que é límpida? É a pureza. Para que você encontre a sua pureza. E onde você encontra a pureza? No momento em que a sua alma se cala. No momento em que a sua alma entra em silêncio. E quando ela entra em silêncio, por consequência, você sente a purificação. É um momento em que você não julga. É um momento em que você se recolhe. E que você sente apenas as expressões da sua própria alma. A sua respiração, seu batimento cardíaco. Sem uma alma dentro do corpo, essas 2 coisas não acontecem. Então, sentir a sua respiração, sentir o batimento cardíaco, são expressões da sua própria alma. Sinal de que existe uma alma ali dentro. Então, que você possa recolher a sua alma e torná-la límpida e transparente. Transparente é quando você não tem nenhuma amarra mental filtrando aquele caminho, onde você olha o caminho e se enxerga, onde você olha, esse é o meu caminho, aquele não, esse sim. Esse é o caminho que eu tenho, é o caminho que eu sigo. E com isso você seguir em frente, límpido e transparente. A segunda é quando você vai estabilizando uma direção, onde aquele caminho, aquela direção vai se tornando firme, forte para você, onde se torna estável para você, onde você percebe, eu, dentro da minha vida, estou estável, estou bem. Então, essa é a direção que minha alma deve seguir. E por último, terceira coisa, é quando você resguarda o sagrado. Resguardando o sagrado, é o momento em que você não expõe, talvez, a sua religião, talvez a sua espiritualidade, talvez a sua opinião mística, esotérica, espiritual, que você resguarda isso, que você resguarda o sagrado,
onde o sagrado é para você, onde a minha comunicação, por exemplo, representada aqui na imagem de Lao Tse, onde a minha comunicação com Lao Tse é só minha, seja através da leitura, através da meditação, através da recitação de mantra, mas quem sente sou eu. E caso você aprenda a mesma técnica e praticando, você tenha o seu resultado, onde você resguarda o sagrado. Nós não vamos compartilhar. O que você sentiu? Coloca aqui no grupo. A gente não faz isso, porque o meu caminho é o meu caminho, o seu caminho é o seu caminho. Seu caminho espiritual é único, exclusivo. Por isso, resguarde o sagrado. Não conte todas as coisas sobrenaturais que acontecem toda vez que você faz alguma coisa. Isso quem conta muito é o ego. O ego adora contar essas histórias. A alma fica quietinha, só ouvindo e tentando aprender alguma coisa. Então, que para pacificar a sua alma, para mantê-la dentro de casa, dentro do seu coração, para pacificar, que ela seja límpida e transparente. Que você consiga estabilizar uma direção e se sinta estável, seguro naquela direção, naquele caminho. E terceiro, que você resguarde o sagrado para você, que todas as experiências sejam exclusivas para a sua caminhada. É dessa maneira que nós seguimos o terceiro rito, para que você possa, a partir de agora, perceber o quanto que eu estou resguardando o meu caminho, o quanto que eu estou mantendo uma estabilidade, estou me sentindo seguro e estável no caminho que eu estou seguindo, na direção que eu estou seguindo dentro da minha vida. Se não tiver, por quê? E aí você pensa, como no primeiro rito, o que você está fazendo, como que você está fazendo, por que você está fazendo, quem que você está se tornando, o que você está fazendo com você, ou melhor, com a sua história e com o seu tempo de vida. Então, mais uma vez, eu finalizo que a energia, que o sopro aponte para você o caminho. Então, o caminho do seu espírito, então que o seu espírito esteja em contato com o seu sopro, com a sua respiração. E que quando o seu sopro e a sua respiração estiverem unidos, isso gere a luminosidade, a clareza, a lucidez, a luz da alma, como nós chamamos. E que essa luz da alma possa mostrar para você aonde está a energia da sua vida, a energia do seu viver. E que a força da alma, o sopro da vida, possa trazer para você, ou possa despertar, ou fazer você perceber o seu merecimento dentro da vida, o seu merecimento espiritual, que é realizado e gerado através das suas ações, como resultado das suas ações. Então, a partir de agora, contemple o céu, veja o pôr do sol, sinta a energia, sinta desde o dourado até o violeta, todos os momentos em que o céu vai mudando. Faça a sua oração do coração, sinta todos aqueles que já passaram pela sua vida, quais foram as pessoas que passaram e o que elas deixaram no seu coração. E talvez você encontre pessoas que se tornaram importantes, que no taoísmo nós chamamos os mestres do coração. Dentro do seu coração você tem alguns mestres, que se tornaram mestres pelo exemplo, por uma frase, por um gesto, por um comportamento. Não importa o que eles fizeram, como eles fizeram, o que eles deixaram, o importante é o que você vai fazer com isso. Os mestres do coração são referências nossas, para que o seu tempo de vida seja muito bem aproveitado e que a sua história seja extraordinária, contada de uma forma fantástica por você e também por todas as pessoas que te cercam. Essa é a vontade e o desejo, a intenção desse ritual da distribuição. Então, se puder, assista novamente esse capítulo, faça suas anotações, coloque em prática. E se você puder, coloque aqui nos comentários o que você sente, como é que você se sentiu após ouvir todo esse conhecimento vindo do taoísmo. O que você pode fazer a partir de agora, não importa a sua religião, não importa a tradição que você siga, todos nós somos taoístas porque temos um caminho, temos um Tao. Então, a partir de agora, que você sinta o seu Tao, o seu caminho, e não importa para onde você vá, a direção que você siga, que você tenha princípios. Então, coloca aqui nos comentários, e também, se puder, não deixe de curtir, se possível compartilhar esse capítulo com alguém, essa série toda com alguém que você ama, com alguém que você sente que precisa. Também coloca aqui no sininho
para que você seja avisado das próximas séries, dos próximos capítulos. E se puder, faz esse comentário. Vai ser extraordinário ver a sua alma atuando, a transformação da sua alma. Então, faz isso para que a gente possa dar continuidade e sentir melhor o nosso caminho. Te vejo no próximo capítulo. Tchau, tchau.